Olá, você vai ver no jornal de hoje. Regime de previdência complementar para servidores é tema de audiência pública na Câmara. A previdência complementar, ela nunca vai ter déficit, essa previdência complementar. Por quê? Ela vai ser bancada com 8,5% do funcionário, ele vai deixar de pagar 11%, vai pagar 8,5% sobre aquilo que exceder o teto, certo? E a prefeitura vai entrar com 8,5%. Sai lista oficial de pontos de radares e lombadas eletrônicas em Osasco. A sessão solene que homenageou o líder sindical José Ibrahim. Hoje, a nossa juventude, infelizmente, está na inércia, na ociosidade, e ela não quer enfrentar situações como esta pelo coletivo. E os destaques da agenda cultural. É agora no Câmara Notícias. Com plenário lotado e ampla participação do público, a Câmara Municipal realizou no último dia 9 uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar que cria o regime de previdência complementar para os servidores municipais. O debate, convocado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Tinha de Ferreira, foi aberto com uma apresentação de Francisco Cordeiro, presidente do Instituto de Previdência do município de Osasco, o IPMO, que iniciou sua participação afirmando que o projeto só afetará quem ainda vai ingressar no serviço municipal. Nenhum dos projetos que o IPMO tem na Câmara é retirada de direitos. Tá ok? Nenhum dos funcionários públicos que estão aqui hoje ou que estão na prefeitura hoje serão afetados por esse projeto. Tá? Somente aqueles que entrarem na prefeitura a partir da aprovação que estarão sobre o regime do teto. Hoje o Instituto possui 4.617 aposentados e pensionistas. Desse total, 8% ganham acima do teto. No entanto, estes 8% correspondem a 30% da folha de pagamento. Na apresentação, o presidente do IPMO trouxe explicações sobre o conceito de previdência complementar, sua base legal e como funciona a divisão de contribuições. O limite de contribuição de aposentadoria hoje, tanto no governo federal como no governo dos estaduais, já é R$ 5.645, ok? Acima disso, estão contribuindo para a previdência complementar. Os planos de contribuição que são criados hoje é sempre como a contribuição definida. Então, você sabe quanto você contribui. Quanto você vai receber vai ser aquilo que você conseguir acumular no final da tua carreira. Tá ok? Isso causa um problema, por exemplo, de algumas pessoas que, às vezes, com uma certa idade, entram no serviço público e, depois de um tempo, se aposentam. E aqueles que entraram novos e vão fazer um longo período para se aposentar quase igual, né? Então, você hoje tem essa contribuição definida, vai equilibrar isso. Se a pessoa entrou no serviço público já tardiamente, ela vai ter esse valor acumulado. A contribuição do patrocinador nunca vai exceder a do participante. Então, é 8,5% do funcionário e 8,5% da prefeitura. Nunca vai ser diferente. Tá? A proposta nossa de criação da Previdência Complementar é não criar aqui uma instituição, mais uma instituição para manter esses valores, mas sim, hoje existe a possibilidade de você aderir à SP-Prev-Com, que é a Previdência Complementar do Governo do Estado. Tá? O Governo Federal também vai abrir a possibilidade de adesão, permitindo que a gente possa aderir
a essas previdências, não gerando custos aqui para a cidade, nem custos para a implantação da Previdência. Uma coisa importante aqui, né? As correções de carreira que ocorreram em 2014 e 2015, elas provocaram um impacto no IPMO muito forte, tá? Muito forte. Nós tínhamos aí no fundo financeiro um superávit e depois desses reajustes, todos os reajustes que são dados aos funcionários ativos refletem nos inativos, tá? Então, esses valores acabaram gerando um déficit no fundo financeiro, que é o custeado pela Prefeitura. Então, a vantagem da Previdência Complementar é que todos esses reajustes não impactarão mais o IPMO. E Francisco finalizou reforçando novamente sobre os efeitos práticos do projeto. Esse projeto não afeta nenhuma das pessoas que hoje estão na Prefeitura trabalhando. Tá ok? Nenhuma. Nós estamos dizendo, o projeto é claro nisso. São as pessoas que entrarem na Prefeitura a partir da aprovação da lei. Todos vocês estão garantidos no formato de aposentadoria que já existe. Tá ok? Nós não estamos propondo nenhuma alteração nesses direitos. Outra coisa, nós estamos falando no futuro. Estamos falando das pessoas que entrarão na Prefeitura a partir dos novos concursos e que, no futuro, poderão ganhar acima do teto. Hoje, nós estamos falando de 8% de pessoas que ganham acima do teto, que representa 30% da folha de pagamento. Não é para resolver o problema atual, tá ok? Não é para resolver o problema atual. Exato. Nós estamos falando do futuro e das pessoas que entrarão na Prefeitura a partir da aprovação da lei. Nós não estamos falando de vocês que já estão na Prefeitura, que vocês já estão com a regra definida. Representando os servidores, o presidente do Sintrasp, Antônio Rodrigues, se queixou da falta de participação dos servidores na elaboração do projeto e pediu a convocação de mais audiências. Esse projeto, ele não foi discutido na mesa permanente de negociação com as entidades, não foi discutido no Conselho Deliberativo do IPMO, tá certo? E eu tenho certeza que aqui não ficou claro para todos aqui como vai funcionar essa previdência. Tá certo? Nós, a diretoria do Sintrasp, nós fizemos um ofício pedindo aqui, o presidente da comissão, que se faça mais audiências públicas esclarecedoras com o conjunto dos servidores. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, onde estão nos tirando todos os direitos. As reformas das previdências que estão sendo feitas pelos municípios afora estão nos causando muito prejuízo. E aqui em Osasco, Francisco, Chiquinho, eu tenho respeito pela sua pessoa, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós, aqui, todos aqui presentes, não quer prejuízo para os servidores que ingressarão no futuro. Sim ou não? Alguém quer prejuízo? Nós não queremos prejuízo para os próximos servidores. Nós somos uma carreira que já estamos sendo substituídos pelas terceirizações. Nós não podemos permitir, e nós precisamos aprofundar no debate, Francisco. Nós não podemos, pura e simplesmente, fazer 2 audiências públicas na Câmara Municipal, onde nós não temos conhecimento profundo, mesmo aqueles que leram o projeto ficaram com muitas dúvidas. Por exemplo, isso tem que ser opcional, e aqui não está dando opção. Tem segregação dos fundos. Precisa ser mais esclarecedor. Presidente, eu vou protocolizar esse ofício com você, fazendo o pedido de novas audiências mais esclarecedoras, porque a explanação do presidente do Instituto, o tempo foi curto, com certeza, todos nós aqui estamos com muitas dúvidas e pouco esclarecimento.
Outra entidade que veio representada na audiência foi a Associação dos Professores de Osasco e Região. Na tribuna, a presidente da APOS, Anaí Cristine, fez uma extensa manifestação e também pediu a realização de mais audiências. O que mais me preocupa também nesse projeto é que a entidade fechada da Previdência Complementar, a sua criação de entidade, ela vai ficar sobre a formação e a inspeção direta do Executivo. Isso me preocupa. O Executivo, o Poder Executivo, ele vai ter em mãos toda a estrutura que vai criar esta entidade. Desde a sua fiscalização, como também toda a sua formação. Isso me preocupa. Porque nós não teremos como, não só a fiscalização, como também o poder da deliberação daqueles que estarão lá, desde do seu grupo de executivo, como também dos seus integrantes. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com o poder que se dá. Tá? Então, eu penso aqui, é um projeto que tem que ser revisto, tá? Ele pode ser revisto, ele tem que ser reestruturado, e o que eu penso? Eu penso que esta casa, eu trouxe também um ofício elaborado pelo jurídico da APOS, onde se pede mais audiências públicas, eu quero entregar ao presidente, e que também nós possamos ter acesso a mais discussões, porque nós merecemos saber o que é que vai acontecer com a nossa Previdência. E veja também no Câmara Notícias a parte final da audiência que debateu o regime de previdência complementar para os servidores municipais. Chegou aqui em março. Eu percebi, pelo pouco que eu conheço disso, eu vi que ele não era um projeto adequadamente bom. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os principais pontos discutidos na audiência pública que debateu o projeto sobre o regime de previdência complementar para os servidores municipais. Presente no debate, o secretário de Finanças, Pedro Sotero, também defendeu a realização de mais audiências e a abertura para ajustes e emendas no projeto. O projeto ele tem que ser debatido, sim. E se não foi ao contento que vocês imaginam, que se façam, vereador. Quantas audiências sejam necessárias, que se paute na mesa de negociação. Hoje a gente está numa situação em Osasco, diferente do que acontece em outros municípios, como foi citado no caso do município de São Paulo, que ainda permite que a gente tenha tempo para debater claramente e objetivamente o futuro da Previdência. Hoje nós temos esse tempo.
Outros municípios não têm. Agora, a gente também não pode simplesmente ignorar a discussão. Ninguém está aqui para tirar A ou B, não é esse o ponto, tá? Só para deixar claro. O que a gente está aqui hoje para discutir abertamente temos que encarar e discutir, ver como vai se dar a Previdência. Se esse projeto não serve, ele cabe emenda. Se esse projeto precisa ser ajustado, ele vai ser ajustado. Essa aqui é a Casa de Leis, é a casa do povo. Ninguém está aqui para fazer nada na calada da noite, ninguém está aqui para se furtar a nenhuma discussão. Olha, a audiência pública foi marcada no convite, a gente está aqui comparecendo, estamos abertos ao debate, estamos apoiando o debate. Não é a postura de quem está querendo fazer nada a revelia. E digo, hoje, diferente do que foi citado em outros municípios, do que é ventilado nos jornais, nós ainda temos tempo hoje para discutir esse trabalho. Presentes à audiência, os vereadores Alex Sá e doutora Régia falaram sobre a tramitação e a abertura para a convocação de mais audiências. Esse projeto, ele está tramitando na primeira comissão, que é a CCJ. Depois da CCJ, ela ainda vai para o idoso, depois do idoso ainda vai para obras, depois de obras ainda vai para economia e finanças. Todas essas comissões, ela tem por direito e premissa de fazer quantas audiências públicas se for necessário. Então, alguns dos que me antecederam aqui na fala falaram que mas não vai votar esse projeto goela abaixo, mas não pode fazer isso na calada da noite. Gente, não é nem possível fazer isso. Se nós estamos tomando a atitude, se nós, enquanto CCJ, tomando atitude na primeira comissão que se está tramitando, pedir audiência pública, é porque nós entendemos que esse projeto não está contento de todos. Este projeto não é da Câmara, esse projeto é do governo. Tá? Não, a Câmara aprova ou não, mas assim, não foi nenhum vereador que entrou com isso. Este projeto chegou aqui o ano passado e nós fizemos alguns questionamentos ao Instituto, porque também não nos sentimos extremamente esclarecidos. O Instituto complementou algumas informações. O Francisco Cordeiro esteve aqui conversando com os vereadores, mas, mesmo assim, a gente achava que tinha que dar ciência aos interessados, que são os servidores. Este projeto não foi aprovado ainda. Ele vai passar em várias comissões. Ele vai passar em várias comissões e depende unicamente de vocês, da mobilização de vocês e da palavra de vocês. Se vocês se mobilizarem e tudo, os vereadores vão seguir o que vocês querem. Já na fase final, o presidente do IPMO respondeu a perguntas da plateia, entre elas, qual é a forma de custeio. O custeio, a Previdência Complementar, ela nunca vai ter déficit, essa Previdência Complementar. Por quê? Ela vai ser bancada com 8,5% do funcionário, ele vai deixar de pagar 11%, vai pagar 8,5% sobre aquilo que exceder o teto, certo? E a Prefeitura vai entrar com 8,5%. Hoje, a Prefeitura entra com 22%. Ela vai passar, quem ganha acima do teto, vai passar a 8,5%. Tá ok? E é importante o seguinte, gente, que nós estamos falando aqui. 8% somente de funcionários ganham acima do teto. 92% estão até o teto. Então, nós não estamos falando de vocês, né? Nós não estamos falando do pessoal que vai entrar ganhando até o limite do teto. Nós estamos falando de 8% de pessoas que ganham 30% da folha. Entendeu, não? Então, nós não estamos retirando direitos. Isso é importante. E o vereador Tinha de Ferreira encerrou o debate falando sobre o histórico do projeto na casa e confirmou o agendamento de mais audiências públicas. Só para já afirmar, teve 2 pedidos aqui de nova audiências públicas, do Sintrasp e da Pós. Já estou posicionando aqui que já deferi os 2 pedidos.
Nós vamos estar marcando mais audiência. Vamos só ver a data, porque nós estamos no mês de junho, que é o mês de Copa do Mundo. Vamos ver a data melhor, porque eu não vou poder também marcar isso no dia do Jogo do Brasil e vai acabar prejudicando muita gente. Fui acusado já desse projeto de eu sentar em cima dele. Fui acusado já. Isso eu não tenho, pelo governo. Fui acusado de eu sentar em cima desse projeto. Calma, gente, calma. E deixa eu explicar. Eu não estou sentando. Quando eu vi o início desse projeto, que chegou aqui em março, eu percebi, pelo pouco que eu conheço disso, eu vi que ele não era um projeto adequadamente bom. Essa é a minha opinião. Fui procurar me informar de pessoas, de advogado que mexe com a parte da Previdência. Falaram que realmente não tinha condições de dar continuidade a esse projeto. A nossa Procuradoria deu um parecer desfavorável. Encaminhei para o governo. Na sequência, oficializamos, veio um substitutivo com as sugestões de algumas mudanças. Esse projeto aqui veio com o substitutivo. Desse substitutivo, fiz alguns questionamentos e solicitei algumas coisas ao IPMO. Já que nós não estamos enquadrados na Previ, porque nós não temos ainda essa alteração, mas que pelo menos mandasse esse projeto para lá, para ver se é isso que está dentro, para a gente ter um posicionamento melhor, para poder a casa também aqui não ser induzida também a um erro. Não estou dizendo que está errado, para não induzir ao erro. Pedi uma auditoria do IPMO. Desculpa, o IPMO me devolve para mim com uma simples folhinha dizendo, entra no site do IPMO para pegar informação. Desculpa, nós somos fiscalizador e legislador. Eu não estou aqui para procurar coisinha em site do IPMO. Eu estou aqui, quando eu questiono o governo tem que me respeitar e devolver de acordo com como nós perguntamos, porque eu sou fiscalizador, eu sou legislador. Eu que fiscalizo o governo, que é isso que é o papel do vereador. É eu que fiscalizo o IPMO, porque é uma autarquia da prefeitura. Como diz aqui, Rogério, somos nós, 21 vereadores. Eu respondo por mim, eu estou aqui e sou fiscalizador. Então, eu não concordei com essa informação que eu recebi. Não concordo. Pelo outro parecer que eu tive procuradoria para devolver esse projeto para trás e dizer, aqui não pode, que eu poderia fazer isso como presidente da CNTJ. Eu poderia fazer isso. Porque já temos... Gente, um minuto. Já temos o parecer da Procuradoria que esse projeto não tem legalidade. Da nossa Procuradoria. Vocês vão tranquilo para casa, porque aqui, como diz o próprio Alex, tem outras comissões para passar, da Comissão de Justiça. Ele vai embora. Se não tiver legalidade, nós vamos discutir. Nós somos 5 membros, tem uma relatora. A partir do momento que eu sentir segurança, que eu tenho que andar com esse projeto para a relatora e ela fazer o relatório, ele vai. Mas eu estou subsidiando ela o melhor possível, que essa é a forma que nós estamos fazendo na Comissão de Justiça. E daqui a pouco, a solenidade em homenagem ao líder sindical José Ibrahim. E está vivo da mesma maneira que continuam presentes as necessidades da luta pela liberdade. Divulgada a lista de endereços que ganharão radares e lombadas eletrônicas em Osasco. E ainda nossas dicas de cultura. Não perca, é só um instante. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Na última quinta, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene em homenagem póstuma ao líder sindical osasquense José Ibrahim. Um ato que também marcou o 50º da greve que aconteceu na Cobrasma em 1968 e que inspirou o movimento sindical em todo o país.
A solenidade foi presidida pelo vereador Mário Luiz Guide e secretariada pela vereadora doutora Régia. Com apenas 20 anos de idade, José Ibrahim foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e liderou a greve de 1968 na Cobrasma, que mobilizou 3.000 operários no dia 16 de julho daquele ano e que foi reprimida pela ditadura de forma brutal. Exilado, voltou ao país em 1979 e ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores e a CUT. O evento contou com a presença de várias pessoas ligadas a Ibrahim, dentre eles seu filho Gabriel. Eu me sinto muito agradecido por tudo, pela história do meu pai, né? Cada vez que eu ouço um depoimento, cada vez que eu entendo um pouco mais da história, eu fico mais saudosamente grato. Cada vez que eu sei mais da história, eu cada vez mais vejo a bravura do meu pai e de tantos outros companheiros que viveram aquele período difícil, que tiveram que lutar pela sua própria sobrevivência e garantir direitos básicos, né? Então, eu acompanho a história com muita honra aos que passaram por tudo isso. Por trás dessa saudade que possa vir, desse quê de tristeza, o pano de fundo, o sentimento geral é de alegria, é de gratidão, é de essa boa memória, dessa memória viva aí do que foi o meu pai como pessoa, do que foi meu pai como ente político, como homem de família. Então, eu queria agradecer a todos os presentes aqui hoje, queria agradecer a minha família que está aqui, queria agradecer os companheiros, agradecer novamente a Câmara Municipal. Representante da Comissão da Verdade, Antônio Roberto Espinosa falou, entre outros aspectos, sobre o simbolismo de Ibrahim. Ibrahim não morreu, tá certo? Ibrahim está vivo. E está vivo da mesma maneira que as lutas de Osasco em 1968, e está vivo da mesma maneira que continuam presentes as necessidades da luta pela liberdade. Essa homenagem é uma homenagem a alguém que está vivo, que está presente entre nós. E, mais do que nunca, é uma homenagem necessária, porque nós vivemos hoje uma situação, em diversos aspectos, muito semelhantes àquelas de 1968. Autora da biografia de José Ibrahim, a jornalista e escritora Mazé Torquato Chotil, que conheceu o homenageado na volta de seu exílio em 1979, falou sobre o processo de elaboração da obra e como ela é dividida. Então, esse livro foi feito em três partes, né? A primeira, a formação do homem, e a gente fala muito de Osasco, porque Ibrahim nasceu em Osasco, a industrialização de Osasco, o que aconteceu em Osasco nos primeiros anos, o que fez deste homem o militante que foi, como é que ele chega na presidência do sindicato, né? Com toda a comissão de fábrica, inicialmente, o que a gente viu, tudo isso. O segundo capítulo é o exílio, né? Então ele é preso, torturado, banido, trocado pelo embaixador americano. Ele vai então para Cuba, em seguida Chile e depois para a Bélgica. Então, conto esse exílio. No exílio que ele faz, ele cria na Bélgica a Casa da América Latina, Maison da América Latina, que vai dar uma sustentação a todos todo esses brasileiros, mas não somente todos os chilenos e toda a gente da América Latina que foi para lá depois do golpe no Chile. Ele vai também, esse grupo de Osasco, de Paris, né, o GAUS, Grupo de Oposição Sindical, que fez um trabalho importante entre a oposição no Brasil e a comunicação desse trabalho lá. E o terceiro capítulo é a volta, né? A volta do militante, o retorno às lutas diretas já. Ele chega antes, né? Justamente para que
empurrar a anistia, para que a anistia fosse uma realidade. Encerrando a solenidade, a vereadora doutora Régia, que propôs a homenagem junto com o vereador Guide, veio à tribuna e fez uma reflexão sobre a juventude que se engajou na luta nos anos 60 e a dos dias atuais. O que eu vejo mais triste hoje é que nós estamos, em termos de direitos, em termos de situação, não muito diferente do que aquela que a gente vivia em 64, em 68, naquele período. Nós não temos uma ditadura militar, mas nós temos uma perda de direitos, de garantias, e temos que voltar, Sônia, a fazer de novo aquele começo. A garotada e a moçada ia para a rua, como foi o Ibrahim, e foi muitos jovens naquela época, João Joaquim, aqui presente. Então, muita gente jovem, Zé Pedro, que ia para essa luta. Inácio, Zé Groff, né? João Cândido, que foram para a luta. E hoje, Zequinha e muitos outros. Hoje, a nossa juventude, infelizmente, está na inércia, na ociosidade, e ela não quer enfrentar situações como esta pelo coletivo. A Prefeitura publicou, na edição de sexta da imprensa oficial do município, a lista de locais onde foram instalados radares e lombadas eletrônicas na cidade. No total, serão 16 aparelhos de fiscalização de velocidade em avenidas como Getúlio Vargas, Presidente João Goulart, Fuad Alada e Autonomistas. Para a fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa, serão instalados 18 radares. Já as lombadas eletrônicas funcionarão na Avenida Martin Luther King. A Prefeitura informa que os locais onde os aparelhos foram instalados serão sinalizados antes deles entrarem em operação. A gente traz agora 2 dicas de cultura para o final de semana aqui na cidade. Sábado, dia 19, tem show do Baiana System no Sesc Osasco. Formado há 11 anos, o grupo se destaca pela mistura de ritmos como hip hop, reggae, arrocha e samba de recôncavo. A apresentação acontece às 8h30 da noite na Tenda 1. Ingressos já estão à venda e variam de R$ 9 a R$ 30. E no domingo tem mais uma edição do Samba Rock de Oz, de quebrada em quebrada. Desta vez o evento, que é promovido pela Secretaria de Cultura, acontece na Escola Francisca Lisboa Peralta, que fica no Jardim Elvira. O evento, que inclui aulas de samba rock, passinho e discotecagem, começa por volta da 1h30 da tarde e a entrada é gratuita. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!